Então, seja muito bem-vindo a essa última aula de matéria, né? Porque depois tem o vídeo da surpresa, o último vídeo dessa série, né? Desse curso. Então, seja muito bem-vindo a esse último vídeo da série. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a beleza da escrita, né? Eu acho, né? A melhor vantagem de escrever e de ler é você viajar um pouco nas palavras, nas letras, no sentido das coisas. Imaginar coisas diferentes do que as que a gente vê no nosso cotidiano. Pensar em outros tempos, ou pensar, né, no futuro, no passado, poder dar asas, né, à imaginação, aos sonhos da gente, entrando através dos sonhos dos outros. Eu vou apresentar dois poetas brasileiros clássicos, bem clássicos, bem antigos, mas que escreveram poesias muito lindas, né, as que eu mais gosto assim. Vou falar. Mas então são clássicos que é bom conhecer, é bom saber. Então primeiro eu leio os poemas e depois eu vejo todas as palavras e eu falo um pouco sobre o entendimento dessas poesias, certo? Então o primeiro que eu vou apresentar é o Antônio Gonçalves Dias, certo? Ele nasceu em 1823 e morreu em 1864. Normalmente é chamado só de Gonçalves Dias, né? Por aí você já consegue saber a história dele e tudo. Ele foi advogado, poeta e jornalista. Escreveu 4 peças de teatro. Ele estudou em Portugal e, por estar distante do Brasil por muito tempo, escreveu esse poema, Canção do Exílio, tá? Então, ele ia muito para Portugal e então estava lá em Portugal com saudade do Brasil e escreveu a Canção do Exílio. Em 1843 ele escreveu, mas parece que só foi publicado 10 anos depois, tá? Então eu vou ler e depois eu volto explicando, tá? Então vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores, que não encontro por cá. Sei que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Eu acho bonito. Então vamos lá, ó, Canção do Exílio. Exílio é uma palavra escrita com X e que a gente lê com som de Z. E ainda tem um acentinho ali no I. Exílio, tá? Exílio é quando a pessoa está longe da pátria. O exílio pode ser voluntário, como é o caso do Gonçalves Dias, né, que ele estava em Portugal porque queria estudar. Antigamente, né, nesse tempo aqui, não tinha nenhuma faculdade no Brasil. Então, as pessoas que precisavam estudar, queriam, né, estudar direito ou medicina ou qualquer coisa que seja, tinha que ir lá para Portugal. Foi o caso dele. Eu não sei quando que foi criada a primeira faculdade do Brasil. Falha técnica. Bom, aqui vamos lá. Então, vou começar a ler o poema. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Aqui é Portugal, certo? Ele está lá em Portugal, ele está falando do Brasil, lá é Brasil. Aqui é Portugal e lá é Brasil, tá? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse trecho aqui tá inclusive no hino nacional brasileiro, né? Nossa vida tem mais amores. Ele achava então que o céu daqui era mais estrelado, né? O céu do Brasil é mais estrelado que de Portugal. As várzeas são os campos, né? Nossas várzeas têm mais flores, são os campos. Eram mais floridos, os bosques tinham mais vida e a vida mais amores. Ele tinha deixado um amor aqui no Brasil, uma moça que era nobre, né? E ele não podia namorar. E ele foi para Portugal e não esqueceu o amor da vida dele, ficou aqui. Ele tem um poema muito bonito depois que ele chora, né? Esse amor, esse tempo, a perda desse amor aí. Antigamente a vida era difícil. Em cismar sozinho à noite. Cismar é pensar, né? Então ele, em cismar sozinho à noite. Estou pensando sozinho à noite. Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Ele gostava mais de pensar sozinho à noite aqui no Brasil do que lá em Portugal. Minha terra tem primores. Primores é a coisa que ele acha bonita, né? Que ele gosta de olhar, que ele gosta de conviver, né? Minha terra tem primores. Que tais não encontro eu cá. Que tais primores, né? Que tais não encontro eu cá, em Portugal. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Quinda, ele pegou o que ainda aviste as palmeiras, né? Tirou o e o a do ainda, para dar certo no ritmo da poesia. Sim, isso aqui é uma licença poética, né, que se fala. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Muito bem. Agora vamos ver um outro poema, também bem bonito. É do Olavo Bilac. Ele nasceu em 1865 e morreu em 1918. Ele aqui, ó. Foi jornalista, poeta e inspetor de ensino. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. O poema que vamos estudar faz parte da obra Via Láctea, de 1888. Via Láctea é aquela quando o céu está sem lua, sem nuvem, sem lua, e você consegue ver muitas estrelas. Tem uma região do céu que fica mais esbranquiçada até de tanta estrela que tem poeira, né, de astros, que fica assim, e fica feito uma faixa, né, que fica pelo céu assim, em diagonal, e você quando olha para cima você vê aquela faixa branca, né, que fica no céu de tanta estrela que tem. Via é rua, né, é via. E láctea é de leite, né? Então é a Via Branca, né? Via Láctea é o nome que se dá a essa configuração do céu em dia que não tem nuvem nem lua, porque a lua quando aparece ela apaga um pouco a Via Láctea, as estrelas, né? A luz das estrelas. O poema que ele escreve chama Via Láctea 13, ó, X13. Então eu queria falar um pouco sobre os números romanos, que é essa maneira de representar os números que veio do Império Romano. Veja só que coisa
clássica e antiga. E antigamente, quando as coisas eram numeradas, assim, coisas importantes, né? Usava-se esse para dizer datas, para dizer uh, coisas de, às vezes até escritos assim de lei e tal, usava-se o número romano em vez de usar o arábico, que é o que a gente usa, tá? Então é assim, tendo um i grande, né, um tracinho é 1. O V maiúsculo é 5. O X maiúsculo é 10. O L maiúsculo é 50. O C maiúsculo é 100 e o D é 500 e o M vale 1000. É uma curiosidade que eu estou falando, tá? Aqui então o poema dele fica assim, ó. 10, 1, 1, 1. Então é o poema 13, Via Láctea 13. Ele fez diversos poemas, nessa coleção Via Láctea fez diversos poemas. Esse aqui é o de número 13, você entendeu? Então tem vários poemas, é um livro grande de poema. Mas esse aqui é o mais bonito, eu acho. É o mais famoso também, todo mundo conhece aqui. Vamos lá. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-los muita vez desperto, abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite. A Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. E de entender as estrelas. Bem, aqui então eu vou começar aqui, ó. Ora direis. Para falar o direis, eu vou passar um pouco rapidamente aqui, ó. Verbo dizer, né? Direis é o futuro do verbo dizer. O verbo dizer é um verbo irregular, ele é meio dificinho de pronunciar, de conjugar, mas a gente fala nele toda hora, né? Ó, vamos ver como que é. Presente. É sempre assim que se conjuga um verbo, né? O eu, sou eu que estou falando, o tu é outra pessoa, e o ele, o tu é com quem eu estou falando, né? E o ele é a pessoa de quem eu estou falando. Nós, quando somos várias pessoas falando, vós, eu falo de várias pessoas, e eles, quando todo mundo está falando de várias pessoas, tá bom? Então é assim, eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. No passado, ontem, né? Eu disse, ontem eu disse, tu disseste, ele disse. Nós dissemos, vós dissestes, eles disseram. E no futuro, né? Amanhã eu direi, tu dirás, ele dirá. Nós diremos, vós direis, eles dirão. Então o direi está aqui, ó. Vós direis. No futuro, várias pessoas vão falar para ele. Ora, depois a gente vai ver, voltar a isso. Só quero lembrar para vocês que essas duas, o tu dizes, tu disseste e tu dirás, vós dizeis, vós dissestes, vós direis, a gente não usa normalmente no nossa conversa do dia a dia, nem nos textos, nada, né? Mas aparece em textos clássicos, né? Como no Evangelho, na Bíblia, tem sempre esses tempos, né, de verbo certinho assim. Por que que eles fazem isso? Para deixar bem claro que ele está falando com uma pessoa ou está falando com várias pessoas, né? Então, conjugando assim certinho, fica bem claro no Evangelho, né? Assim, para quem que Jesus está falando, ou Deus, sei lá, está falando aquela mensagem, né? Está mandando aquela mensagem. Então vamos lá.
Via Láctea 13. Ora, direis, ouvir estrelas. Então, o que é? Direis, vós direis, outras pessoas vão dizer para ele, todo mundo que está lendo esse poema vai falar para ele, ora, que é uma expressão, né? Peraí, né? Peraí, ouvindo estrelas, peraí, ouvir estrelas, entendeu? Então, ora, direis, ouvir estrelas. E a pessoa vai continuar, as pessoas vão continuar falando, ó, certo, perdeste o senso. Então, assim, é óbvio, né? É claro que você perdeu o juízo. Senso é juízo. É claro que você perdeu o juízo. Você está me dizendo que você ouviu estrelas, você ouve estrelas, você está perdendo o juízo, né? Entendeu? Eu vos direi, no entanto, certo? Ele vai responder, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto. Então, para ouvi-las, muitas vezes ele acorda, né, desperto, e abre as janelas, pálido de espanto. E abre as janelas, pálido, né, branco, assim, esbranquiçado, e espantado. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. Então ele conversa toda noite com as estrelas, enquanto a Via Láctea, né, que é esse caminho branco no céu, como um palho aberto, como se fosse um manto aberto no céu, né, que palho é sinônimo de manto, como um palho aberto, cintila. Cintila é brilha, né? Cintilante é brilha, né? É brilhante. A Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, quer dizer, quando o sol nasce, quando o sol vem, né? Ao vir do sol, saudoso e em pranto, ele já está com saudade das estrelas e já chorando, né? De saudade, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Ainda, ele tirou o A do ainda, né? Para caber certinho no ritmo da poesia. Ainda as procuro pelo céu deserto, quer dizer, no céu não tem mais estrela nenhuma, porque o sol nasceu e esconde as estrelas, né? Não que não tem estrela, mas quando o céu, a luz do sol nasce, quando o sol nasce, apaga as estrelas porque brilha mais que as estrelas, né? Direis agora, as pessoas vão dizer então, tresloucado amigo. Tresloucado é muito louco, né? Tresloucado. Muito louco, muito doido. Tresloucado amigo. Que conversas com elas? Ponto de interrogação, ó. Que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? O que você conversa com elas? O que você entende? Que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo? E eu vos direi, ele vai responder, né? Amai para entendê-las. Então você tem que amar para entender as estrelas, pois só quem ama pode ter ouvido. Só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Então só aquela pessoa que ama, que está embevecida, assim, cheia de amor, consegue ouvir e entender o que as estrelas falam. Eu acho lindo, viu? Eu acho lindo. Vai dizer, mas eu acho lindo mesmo. Então é isso. Queria apresentar você para esse maravilhoso poema brasileiro, né? Um clássico. E aqui, então, eu encerro essa fase de ficar explicando as coisas. Agora tem mais um vídeo que é onde eu vou oferecer um brinde para você que me aguentou até aqui, certo? E desejar que eu tenha sido útil para você, né? Que esse meu esforço de fazer esses vídeos, essas aulas, tenha sido útil para você no sentido de melhorar a sua capacidade de leitura, tá? Qualquer coisa que quiser falar comigo, meu e-mail está sempre aqui, tá?
Então é isso. Você, então tá. E também vou pôr o e-mail na descrição do vídeo. Todos os vídeos eu vou pôr o meu e-mail, tá sempre lá. Tá bom? Então tá bom. Foi muito bom. Eu tô contente por ter terminado esse trabalho. Foi muito bom para mim ter feito esse trabalho. Muito obrigada.